nós estamos no meio da multidão, a multidão nos oprime, Jesus muitas das vezes ele nos tira e quer conversar conosco. Talvez nós estamos preocupando tanto com a multidão que esquecemos de nós. Talvez você está esquecendo de você, que Jesus te chamou para fazer a obra, fazer a vontade dele. Se nós pararmos para ouvir o Espírito Santo, nós vamos ver que não é a igreja que muda a história, e sim Jesus Cristo, porque Ele é o que? É o caminho, a verdade e a vida. É Ele que quer entrar dentro de cada um de nós. Agora depende de nós estarmos adorando Ele em espírito e verdade, individual, mesmo estando no meio da multidão. Nós temos que procurar aquelas pessoas que estão precisando de ser adotada e adotar ela. Não precisa pedir para o pastor ou para a pastora, não, eu vou adotar aquela pessoa que está precisando caminhar. Quando ela se levantar, ensina ela a adotar outra pessoa. E assim nós vamos caminhar de fé em fé até chegar ao grande dia do Senhor. Porque não adianta nós ficarmos confrontando dentro da igreja, sendo que a confusão está lá fora. Aqui é um tratamento, é uma arca. Deus quer mudar a nossa história. Quando nós saímos de casa para vir para cá, temos que vir com alegria para adorar a Deus em espírito e verdade. Amém, igreja? Então que nessa noite essa palavra venha fazer uma mudança dentro de você. E você venha entender que Deus ele olha por dentro, Ele não olha por fora. O homem olha por fora, mas Deus olha por dentro. Vamos abrir lá em Lucas capítulo 5, no nome do Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Dá para acender um pouquinho, Fábio, em nome do Senhor Jesus Cristo? Isso, estou precisando de usar óculos. Deixa eu pôr mais aqui no claro. Isso. Amém, igreja? Vamos ficar de pé e ver essa palavra de Deus, irmãos? Aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavando as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixe, que rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pico. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João e filho de Zebedeu, que era seu sócio. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescadores de homens. Amém? Amém. Glórias a Deus. Vamos sentar adorando a Deus com as suas palmas. Vamos orar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele
Deus querido, Deus amado, aqui está, Senhor, a Tua palavra, no qual o Senhor preparou para a igreja, meu Pai. Nos lava, meu Deus, com o Teu sangue precioso. Nos reveste, meu Deus, de toda a armadura do céu, para que nós possamos, meu Pai, resistir, Senhor, os dias maus, no qual, meu Pai, o mundo, meu Deus, já está no maligno. Que nós, meu Pai, venhamos sair daqui na certeza de uma coisa, que o Senhor vive, meu Pai, e que o Senhor está, meu Deus, no meio de cada um de nós, e que nós possamos estar sempre, meu Pai, em meio às adversidades, meu Pai, em meio às situações, meu Pai, que nós possamos estar adorando o Senhor em espírito e em verdade, meu Pai, e ganhando alma, Senhor, para o reino de Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Desde já, Senhor, eu te agradeço e entrego tudo e todos em Tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Nós sabemos, irmãos, que a multidão, ela aperta. A multidão é grande. Jesus, ele estava conversando com o povo, só que o povo estava apertando Jesus. Ao mesmo tempo que a igreja estava sendo apertada, Jesus estava olhando para o lado. Jesus viu um homem com o nome de Simão. Jesus, ele estava sendo oprimido, ele estava na realidade sendo empurrado até aquela pessoa que estava ali. Deus fala do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. O importante é nós sabermos que o reino de Deus está garantido. Jesus estava como que sendo empurrado. Jesus saiu, irmãos, da zona de conforto e foi atrás de Simão. Quando ele chegou até Simão, ele começou a conversar com Simão. Jesus estava conversando com Simão na beira-mar. Jesus não pegou Simão de uma vez e lançou, não. Começou a conversar com Simão aqui embaixo. Logo em seguida começou a orientar a multidão. Eu penso Jesus ministrando o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e a multidão olhando. Nem se assenta à roda dos escarnecedores, e a multidão olhando. Antes o teu prazer é na lei do Senhor, e a multidão olhando. E medita nela de dia e de noite, e a multidão olhando. E Simão estava ali, irmão. Simão ainda não estava convertido, penso ele todo molhado. Ele deve ter imaginado o que eu estou fazendo aqui do lado de Jesus, sabendo que eu estava terminando de arrumar a minha rede, talvez para tomar uma cerveja, talvez para tomar uma cachaçinha, talvez para fazer algo no qual poderia satisfazer o meu desejo. Por quê? Porque na realidade eu não peguei nada, ainda vou ter que ficar com Jesus aqui na beira-mar. Pensa uma pessoa desconvertida, irmão, a situação que é. Mas nós, quando somos chamados por Deus em Jesus Cristo, nós temos que ter a paciência que o mundo não tem. Porque para nós ganhar alguém para Jesus, para nós ganharmos alguém para o reino de Deus, nós temos que ser um sacrifício. Jesus olhou para alguém que ninguém dava nada, Simão. Simão talvez estava pensando, poxa vida, minha rede toda rasgada, toda furada, todos furou, cheio de água, eu limpando, tentar costurar um pouquinho. Talvez ele estava questionando, mas eu ouvia o que Jesus falava para a multidão. Talvez você está questionando, talvez você possa ser o Simão que Jesus quer mudar a história. Talvez eu sou o Simão que Jesus está tratando para ser alguém no futuro. Não pode ser um apóstolo Simão, não. Começou com problema, mas estava ouvindo o que o mestre estava falando para a multidão. Depois que Jesus terminou de falar tudo o que tinha que falar, irmãos, falou para Simão: Simão, vamos mais profundo. Vamos lá para a tempestade. Agora não é você, agora é eu que vou trabalhar com você. Quem é o seu sócio? Jesus agora ele pega Simão e leva
para a tempestade. Talvez nós estamos esperando bonança, muitas das vezes é a tempestade que vai mudar a nossa história. Talvez é a tempestade que vai mudar a nossa história. Samuel, a primeira vez que foi chamado, não ouviu. A segunda não ouviu, a terceira não ouviu. Quantas vezes nós vamos esperar Jesus nos chamar? Confronto vai ter. Dissensão de igreja vai ter. Fui para o interior com a minha família, fomos lá para dar um testemunho para o povo que estava lá. Quando eu cheguei lá, me juntei com algumas pessoas. Uns diziam para mim: Pastor Pedro, fulano foi comprado por dinheiro para ir para outra igreja. Beltrano, o senhor lembra daquela vez que estava aqui? Foi negociado mais caro para ir para outra igreja. E Jesus não está se preocupando com essas coisas, Ele está buscando os que estão lá pequenininhos, que querem fazer a obra dele. Então, às vezes, nós subimos degrau, esquecemos de onde nós estávamos. Simão estava lá. Jesus falou: agora vem para a tempestade, vamos trabalhar. Nós, de vez em quando, não louvamos: eu quero trabalhar com o meu Senhor. Tem dificuldade. A situação muitas das vezes não é favorável para aquele que é chamado por Deus. Mas importa é pregar o Evangelho, importa é falar de Jesus Cristo, importa que Jesus cresça, importa que nós se colocamos na posição para Deus abençoar, porque muitas pessoas estão precisando de alguém para ser testemunho. Ser testemunho dentro da igreja não é difícil, o difícil é lá fora. Jesus agora chama Simão e coloca ele no meio do vendaval. E a multidão lá do outro lado olhando. Jesus agora fala para Simão: lança redes, Simão. Simão talvez foi olhar a rede achando que estava furado, preocupado em levar para casa para querer arrumar a rede. Quando ele olha a rede já estava toda arrumada. Quem muda a história é Deus. Quem faz o milagre é Deus. Então, às vezes nós achamos que porque está tudo acabado, nós vamos desistir. Não, o milagre é Deus que faz. A rede, quem vai arrumar aos pouquinhos é Deus. Se estava saindo peixe, agora não vai sair mais, vai dar mais. Por quê? Porque você que tem que fazer a diferença. Eu que tenho que fazer a diferença. Por esses dias chegou meu irmão lá em casa. O Facebook às vezes é bom, às vezes é ruim. Eu resolvi colocar algumas coisas minhas no Facebook e o meu irmão começou a olhar. Coloquei até um leão mordendo a minha cabeça, um leão pegando no meu braço. E ele começou a olhar e começou a ver fotos da minha família, fotos da família da minha sogra e eu ali no meio, bastante pessoas. Aí ele começou a questionar: não tem Jesus? Começou a falar: se toda a nossa família fosse desse jeito, tivesse união. É difícil, irmão, quando nós estamos na iniquidade, é difícil nós entendermos que quem muda a história é Jesus Cristo. Porque quando você é chamado por Jesus, aqueles que não são de Jesus, o mal vai operar. O mal vai fazer com que a sua casa vire uma bagunça. Só que importa é você mudar, porque você mudando, o resto Deus arruma. A rede que está toda furada, Deus vai costurando. É Deus que vai fazendo o trabalho, não é nós. Então, às vezes, nós queremos ir pela força do braço. Simão estava indo pela força do braço. Jesus, quando olhou, não viu só um. Cadê Tiago e João? Já tinha catado a rede e era indo embora. Jesus só viu Simão lá. Trouxe Simão, falou: agora lança a sua rede, Simão. Simão ainda disse: Senhor, em outras palavras, fiquei a noite toda aqui pescando. Eu conheço tudo aqui em relação à pesca. Tentei de todo jeito e eu não consegui. Vamos fazer assim, Senhor, sobre a tua palavra, que tem poder, eu vou lançar a rede. Porque eu já fiz de tudo.
Agora eu vou sobre a palavra do Senhor. Ele lançou a rede, irmão. Ele lançou a rede dele. Por quê? Porque ele estava em meio à tempestade, mas ele estava confiando em Jesus. Estamos na tempestade, estamos confiando em quem? Eles confiam em Jesus. Então, às vezes nós queremos odiar o ímpio, mas nós mesmos não nos consertamos primeiro. Não tem como eu disciplinar alguém se eu primeiro não mudar a minha história. Eu quero primeiro andar com Jesus para depois eu orientar as pessoas. Não adianta um cego querer guiar outro cego, que vai chegar uma hora que vão cair tudo no abismo. E Simão, irmão, lançou a rede sobre a palavra de Deus. Talvez Tiago e João estavam lá na porta olhando, esperando Pedro chegar para ir para algum lugar. Ele estava lá na tempestade. Se você estiver esperando alguém, irmão, que os seus olhos estão vendo, para te ajudar, eu sinto muito em te dizer, você vai se decepcionar. Mas se nessa tempestade você confiar em Jesus, no tempo determinado, Ele vai mudar a tua história. Porque para você ser aprovado, o pastor Pedro ser aprovado, primeiro tem que ser provado. Não tem como, irmão, você colocar uma flor num vaso de barro, se antes você não provar ele. Não tem como você pôr uma flor e vai ficar bonito. Talvez você na primeira vez vai querer pôr o vaso, com as flores, quando jogar água vai começar a sair pelo vaso. O vaso ele tem que ser moldado. O vaso ele tem que ser transformado através da palavra de Deus. Jesus ele diz bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por mim. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus Cristo. Não existe nenhum intercessor entre Deus e os homens que seja Jesus Cristo. Tem que ser Jesus Cristo. Talvez Simão estava ali, estava à beira-mar, o véu estava fechado. Jesus falou: agora eu vou abrir o véu, você vai entrar, Simão, mas eu quero mudar a tua história. O Santo do Santo, irmão, já está livre para nós entrarmos e adorar a Deus em espírito e em verdade. Quer orientar alguém? Deixa quem quer te ajudar te disciplinar da forma que a palavra de Deus quer. Porque se Simão fosse mais uma vez do jeito dele, não ia dar certo. Deus mudou a história dele, por quê? Porque ele obedeceu. Ele foi para a tempestade. Houve, no decorrer da caminhada, uma moldação, houve alguns confrontos, mas ele mudou a história através da fé que ele tinha, mesmo sendo um turrão. Deus deu a vitória para ele, porque Deus sabia que todo esse processo que Simão passou até chegar em apóstolo, você também ia passar todo esse processo que você está passando. Para você alcançar alguma coisa, você tem que passar pelo processo. Não adianta, irmão, você ficar o dia inteiro, a tarde inteira, questionando a Deus, se você não obedecer, se eu não obedecer. Se nós não obedecermos, irmão, quem vai pregar para nós vai ser o ímpio. O ímpio que vai pregar, ou talvez as pedras. A palavra de Deus diz bem claro que nós, como pai, como pastores, temos que ensinar aos nossos filhos o caminho que devem andar, para que depois de grande não venha se desviar. Então a palavra de Deus, irmãos, ela é boa, ela é eficaz, ela transforma o coração, ela muda de dentro para fora. E Simão, ele foi transformado. Por quê? Porque ele quis andar com Jesus. Mesmo com muitas situações adversas, ele quis andar com Jesus. Negou Jesus? Negou. Passou por situações? Passou.
Mas depois houve uma regeneração que Deus transformou ele através da palavra. Então o que pode te mudar, irmão, é a palavra de Deus. É a palavra que pode te transformar. Porque é impossível nós hoje, sabendo que Deus enviou o seu único filho, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, leia completo. O seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, nós continuamos negligenciando a palavra de Deus. Deixa aquele que se diz ser cristão, irmão, continuar errando. Se ele quer errar, deixa ele errar. Faz a vontade de Deus, porque Deus te chamou para fazer a obra. É no tempo determinado que Deus vai mudando a nossa história. Porque para as coisas ficar boas, muitas das vezes precisa ter um tratamento. Não foi do dia para a noite que Simão foi transformado. Houve uma escadinha. Se tivesse que voltar, tinha que voltar, mas tinha que subir para que a glória de Deus permanecesse na vida dele. Então que nessa noite, irmão, você venha entender que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus, que você pode tanto adotar um pequeno como um grande, para que o reino de Deus venha prosperar. Então, às vezes nós se preocupamos com tantas coisas, esquecendo das almas que estão lá fora. Quando ela entrar aqui dentro, pode ter certeza, Deus vai tratar. Mas continua adotando aquele que Deus colocou no seu coração. Porque a bênção de Deus, irmãos, só está na vida daquele que tem um coração quebrantado. A minha briga não pode ser contra o meu irmão, contra a minha irmã. A minha briga tem que ser contra as potestades. Então nós temos que se revestir das armaduras de Deus. Jesus, quando saía atrás de almas, ele ia atrás das piores. Quem ia querer um ladrão, Zaqueu? Ninguém. Quem ia querer uma mulher fedendo com fruto de sangue? Ninguém. Então que nós, nessa noite, venhamos entender que quando nós lançarmos a nossa rede, quando nós lançarmos o nosso testemunho, é para ganhar almas para o reino de Deus. Porque o foco é esse, ganhar almas para o reino de Deus. E você tem que ser o espelho do seu irmão. Você tem que ser o espelho do seu irmão. Porque quando você olha no espelho, você vai ver se você está errando ou se você não está errando. Então você tem que ser o espelho para alguém que está perecendo. Tem que dar testemunho para alguém que está perecendo. Porque Deus vai nos colocar todos os dias frente a frente com pessoas que estão precisando de auxílio. Que hoje a sua rede, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, ela venha estar toda arrumada. E a hora que você lançar ela, a hora que você lançar a palavra, ela venha dar fruto. Porque quem molda é Deus. Nós só temos que lançar a palavra para Deus nos mudar e colocar o Espírito Santo dentro do nosso coração. Amém, igreja? Amém. Quem entendeu, glorifica a Deus com as suas palmas. Para terminar, irmão, Colossenses capítulo 2, versículo 6, presta atenção. Ora, como recebeste Jesus Cristo, o Senhor, assim andai nele. Amém? Amém? Se você nessa noite recebeu Jesus Cristo, anda com Ele, porque Ele vai mudar a tua história. Jesus, quando chamou os discípulos, Ele disse o quê? Ide, pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado vai ter batismo, será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Então, se você ainda não confessou Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, já está na hora de você sair do estágio de criança e procurar ser adulto. Não, eu quero receber esse Jesus Cristo. Eu quero ser moldado como Simão foi moldado.
Eu quero estar nas promessas de Deus porque eu preciso das promessas de Deus. Porque se você partir hoje, irmão, se você for deitar e não acordar, a palavra foi lançada, a semente foi lançada. Você tem que andar com Jesus Cristo de fé em fé e não acreditar nas coisas que o mundo está te oferecendo. É Jesus Cristo que salva, é Jesus Cristo que cura, é Jesus Cristo que liberta. Então nós temos que crer que toda religião, toda legião maligna não pode prosperar sobre a nossa vida. Quem que prosperar é Jesus Cristo. Amém, igreja? Tem alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou Jesus Cristo como único suficiente Salvador da sua vida, da sua alma, e quer aceitar Jesus nessa noite? Levanta a sua mão e vem aqui na frente. Tem alguém? Pastor Pedro, eu ainda não confessei Jesus Cristo. Tem alguém aqui que ainda não confessou e hoje quer aceitar Jesus? Quem pode dar uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus? Eu quero chamar todos aqui na frente para nós fazermos uma oração. Venham todos aqui na frente, os obreiros que intercederem. A palavra foi lançada, a rede já está costurada.